Fala, meu consagrado, consagrada, se ajeita aí, ó. Vamos falar da Constituição outorgada de 1824, a primeira Constituição do Brasil. Inclusive, das várias Constituições que tivemos, vai ser que mais tempo vai durar, inclusive, tá? Vai ficar 65 anos em vigência. Primeiro ponto muito importante. A Constituição de 1824 vai ser a Constituição que vai se estender durante todo o período imperial. Então, da nossa independência em 1822 até a proclamação da República em 1889, o Brasil foi um império, foi uma monarquia, e essa vai ser a Constituição que vai estar em vigência durante todo esse período, tá? Sempre importante destacar isso, porque alguns elementos vão ser criados aqui, vão dar base de sustentação a essa monarquia, o Império do Brasil, durante todo esse período, tá? Vamos lá, vamos devagarzinho, vamos com calma. Primeira coisa que é importantíssima, você tá assim, ligadaço. Tá? O Brasil fez a independência em 1822. Show! A primeira tarefa após isso é estabelecer quais são as novas regras desse regime. O que vai ser, o que a gente vai fazer do Brasil? A real é essa. Que país é esse? Aquela coisa do Legião Urbana. Que país vai ser esse? Quais são as suas leis? Como vai ser o seu funcionamento? Isso é feito, no geral, por uma constituinte. Se elege deputados e os deputados sentam para escrever uma constituição. Show! E os caras vão fazer, inclusive, isso. Vai se reunir uma constituinte em 1823 para formular a primeira Constituição do Brasil. Só que aí as tretas políticas entre as elites vão aparecer. E vão ficar fortes. Basicamente, a gente tinha uma divisão, O Partido Português, que era de elites mais tradicionais, vinculadas a Portugal, inclusive muito em torno de Dom Pedro I naquele contexto, etc. Eram grupos mais tradicionais. Ótimo. E o Partido Brasileiro. Todo esse partido, entre aspas, não existia um partido como a gente entende hoje naquela época. Eram correntes de opinião. Ou seja, parte da elite pensava de um jeito, e a gente vai chamar esse jeito de partido português, mais conservador, mais autoritário, mais centralista, e parte das elites pensavam de outra maneira, de forma mais liberal. E liberal naquele contexto no Brasil era um cara que queria mais descentralização, ou seja, um poder central menos interventor, menos forte, e mais autonomia para as províncias, para o que seriam os estados naquela época. Era esse o rolê. O grupo que se reúne em 1823 acaba predominando a linha liberal, que queria um modelo de monarquia parecido com o da Inglaterra. Mandaria o parlamento e o imperador seria mais simbólico, teria menos atribuições. Isso não agrada a quem? Inclusive naquele contexto, obviamente a Pedro I e ao seu grupo português. E quando eu estou falando grupo português, eu não estou falando necessariamente de pessoas nascidas em Portugal, mas pessoas que se vinculavam a essa corrente de opinião que acreditavam que o Brasil deveria ter um governo mais forte, centralizado na figura do imperador, beleza? Então esse grupo não gostou, em articulação, Dom Pedro I manda dissolver a Assembleia de 1823. Vai dissolver essa constituinte, vai formar um pequeno grupo e vai impor a primeira Constituição do Brasil. A Constituição de 1824, a Constituição outorgada. Outorgar significa impor. Ou seja, não foi uma Constituição fruto de uma reflexão mais democrática que representasse vários setores da sociedade. Não, foi uma Constituição fechada em torno do imperador com seu grupinho, imposta no Brasil. E a gente vai discutir alguns desses pontos, são fundamentais. Mas o que você precisa reter? Essa Constituição vai dar base de sustentação a todo o período imperial. Ao primeiro reinado, às regências e, sobretudo, ao segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II. Os caras vão governar com essa Constituição aqui. E essa Constituição era essencialmente centralizadora, conservadora. Ou seja, deu muito poder ao imperador e limitou o acesso do povão à política, parceiro. Era isso, vai ser um Brasil de elite, governado pelas elites. Só eles vão poder participar do poder que está muito concentrado no imperador. Vamos entender como isso foi feito. Vamos devagarzinho, vamos respirar. A primeira coisa mais óbvia que se estabeleceu aqui foi, o sistema, o regime político no Brasil vai ser uma monarquia hereditária. Ou seja, o Brasil vai ter um rei, no caso a gente chama de imperador, e ele vai governar usando essa Constituição
E o próximo imperador não vai ser escolhido por eleição. É hereditário, é o filho do imperador. Pá, beleza. Matamos aqui o primeiro ponto. Esse é mais tranquilo porque, em boa medida, as elites se aglutinaram em torno desse consenso. Agora, como essa monarquia ia funcionar, que sempre deu treta entre liberais, que foram dissolvidos em 1823, naquela Constituinte, e o grupo que vai ter mais força, o grupo conservador em torno de Pedro I. Como essa monarquia ficou muito centralizada? O que se instituiu aqui? Primeira coisa, os caras pegaram e fizeram a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Show de bola. Mas inventaram um quarto poder, pegando exemplos europeus. O poder moderador. Isso é muito importante, meu camarada, porque esse vai ser o grande mecanismo de estabilidade e de ação do imperador ao longo de todo o Império do Brasil. A Constituição de 1824 criou o poder moderador. Qual era a atribuição do poder moderador? Regular todos os outros. Então, basicamente, se hipertrofiou no poder executivo, ou seja, no imperador naquele contexto, muitos poderes, porque o imperador era o poder executivo, ou seja, que executaria as leis. Você teria o tal do parlamento, né? Congresso e Senado, naquele contexto, poder legislativo, né? E o poder judiciário, de julgar. Mas em boa medida, ficou muita força nesse aqui, no executivo. O imperador tinha muito poder porque ele tinha mais um poderzinho saindo daqui de dentro. O poder moderador, que podia intervir em todos os outros, regular os outros. Então, se ampliou demais a capacidade política do imperador de determinar os rumos do país. Dom Pedro II vai mudar isso um pouquinho. Não que ele vai acabar com o poder moderador, não. O poder moderador vai ser chave durante todo o império. A única coisa diferente que Dom Pedro II vai fazer lá em 1847 vai ser se retirar do poder executivo. Ficar só com o poder moderador. O poder executivo ficaria a cargo do Conselho de Ministros. Mas isso é outro rolê. Mas não diminuiu as atribuições, as grandes atribuições que tinha um poder moderador aqui. Show de bola. Então, primeira coisa mais importante da Constituição de 1824, ela concentra muitos poderes no imperador e lhe atribui mais um, o poder moderador, que poderia regular todos os outros. Então, basicamente, isso dava muitas margens a uma excessiva centralização política na figura imperial. Pá, tu entendeu isso? Show de bola. Ponto sempre importante destacar, cara. A gente vai considerar o catolicismo religião oficial do Brasil, porém submetida ao Estado, ao governo. Mas concretizam isso. Então tem um caráter muito importante ideológico aqui do catolicismo, fundamentando boa parte desse poder. Mas para além disso, outro ponto-chave que era preciso ser discutido aqui é o seguinte: essas atribuições que o imperador vai receber na Constituição de 1824 vão lhe dar muito poder. Você acabou já de refletir sobre o poder moderador. O Brasil vai ser dividido em províncias. Ou seja, o que hoje a gente chama de estados, nessa época era chamado de províncias. E cada presidente de província também seria nomeado pelo imperador. O presidente de província hoje seria o governador dos estados. Então, sei lá, o Rio de Janeiro tem um governador, São Paulo, Bahia tem um governador. Cada estado tem o seu governador, eleito hoje. Mas nessa época não. Eram chamados de províncias, e o que seria o governador dessas províncias, o presidente de província que se chamava, era nomeado pelo imperador. Então olha a capacidade de mandar e de impor sua vontade que esse cara tinha. Poder moderador podia, portanto, intervir nessas atribuições que hoje a gente chama de estaduais, nomeando esses chefes de províncias, presidentes, e para além disso, coisas estruturantes que a Constituição de 1824 implementou, a eleição indireta e o voto censitário. Olha só, o que essas coisas... Voto censitário é um voto condicionado. Nem todo mundo podia votar. Você tinha que ter X condições de renda, sobretudo, mas não só, para poder votar e ser votado. Em síntese, o sistema que esses caras criaram, concentrava a capacidade política nas elites. Só os ricos, muito ricos, portanto latifundiários e brancos, sobretudo, a gente está falando do século XIX, onde essa questão racial é chave, eram os caras que teriam atribuições políticas e poderiam determinar os rumos desse país. Então
Então, olha só para tu ficar ligado, eu tô aqui com algumas coisas para pontuar para você. Tá? Inclusive, tem muito material no site do Senado sobre história do Brasil e sobre as constituições. Então, vamos lá, questões. O que estabeleceu do voto censitário? Primeira coisa, somente homens livres podiam votar. Cara, isso, atenção, em 1824, num país escravista, essencialmente escravista, dizer que só homem e livre pode votar era excluir muita gente, tá? Então fica ligado. Somente homens livres, maiores de 25 anos e com renda anual líquida de 100 mil réis para poder votar. Então o cara tinha que ter muito dinheiro, meu camarada. Tá? Ou seja, em bens estabelecidos na agricultura, na indústria, no comércio. Então não era qualquer um que podia votar. Você tinha que ser homem, livre e ter muita grana, cara. É difícil hoje fazer uma ilação, uma comparação que seriam 100 mil réis. Mas nessa época, basicamente fechava o poder de voto, ou seja, o poder de votar, também de ser votado, em quem era muito rico. E quem era muito rico no Brasil em 1824? Quem era elite no Brasil de 1824? Branco e latifundiário, basicamente. Ou seja, a Constituição de 1824 cria um sistema que fecha só entre os poderosos o poder e os direitos, cara. Isso é chave. Está excluída grande parte da população pobre. Está excluído os escravizados. Está excluído gente preta que era alforriado. Está excluído uma galera. Esse Brasil é de poucos, de muito poucos. Tá? E aí, só para tu ficar ligado, tem mais coisa. Ou seja, para você poder votar, 100 mil reais dá para poder votar nas eleições primárias. Se você quisesse ser candidato, tu tinha que ter 200 mil réis de renda. E não poder ter sido liberto. Ou seja, nem se tu fosse... Veja só, se fosse um caso distópico, um negro liberto que enriqueceu. Não podia, porque era liberto. Então, ou seja, para você ser um candidato, tu tinha que ser obrigatoriamente branco, bicho. E rico. E piora. Para ser eleito deputado ou senador, tu deveria ter uma renda de 400 mil réis. Ser brasileiro e ser católico. Olha só a doideira. Ou seja, é a elite da elite da elite desse país. Era, tipo, nessa época era quem era milionário, bem milionário. Não era ter um milhãozinho, não. Era muito milionário que poderia se eleger um deputado. A partir daí tu tira com quem essa gente está governando. O que vai ser esse império do Brasil, tá ligado? Tudo bem? Mistério. Delicinha, né, gente? Olha só, essa Constituição de 1824 vai sustentar todo o período imperial no Brasil, vai ser chave para Dom Pedro I e, sobretudo, para Dom Pedro II governar e estabelecer as leis no Brasil. E, para além disso, vai ser a chave para tu explicar esse Brasil que está nascendo em 1822 como um Brasil profundamente excludente, um Brasil de poucos. Beleza, minha gente? É isso, ó. Beijão, tchau, tchau. Tô subindo.